nunca desejou voltar no tempo para recomeçar, corrigir os seus caminhos, consertar os seus erros. Mas Deus não te dá uma chance de mudar o seu passado, mas sim de nascer de novo. Achei Jesus, ó gozo incomparável, pois salvo estou, já tenho luz e paz inexplicável. Descer as águas do batismo é assumir o compromisso de servir e seguir o Senhor Jesus. É a oportunidade de lançar o seu passado no mar do esquecimento, receber o perdão, ser nova criatura e ter o seu nome escrito no livro da vida. É crer no que diz as Sagradas Escrituras. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E você? Quando decidirá? Sábado, dia 28 de outubro de 2023, às 19 horas. Teremos o grande batismo nas águas, para quem quer uma transformação total de vida. No templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Indaiatuba, na rua Tuiuti, 791, bairro Cidade Nova, em Indaiatuba, estado de São Paulo. Venha participar conosco. Deus tem uma palavra para o seu coração. Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Indaiatuba, uma igreja com identidade. EBD, Escola Bíblica no Rádio, comentando e explicando as lições da Escola Bíblica Dominical. É com muito prazer que eu quero cumprimentar a todos os nossos queridos e amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui na IEADI, nos estúdios da Vale Aleluia Music, para neste momento trazer até você EBD Lições que Edificam. Nós já estamos aí chegando na lição de número 12, o que para nós é uma importância muito grande poder estar chegando até aqui juntamente com você, que todas as quartas-feiras tem nos dado o prazer da sua audiência e tenho certeza que hoje não será diferente. Tratando da lição de número 12 do dia 17 de setembro de 2023, inclusive se comemora no próximo dia 17 o Dia Internacional da Escola Bíblica Dominical. Que esse amor, esse carinho e esse respeito por a Escola Bíblica Dominical fosse uma chama ardente dentro de todo o coração, porque nós sabemos que o segredo do crescimento da obra do Senhor Jesus é jejum e oração e a sua palavra e a dedicação ao estudo dela. Nesta feita nós estamos tratando do tema Sendo a Igreja do Deus Vivo. O texto áureo se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 32, que nos diz: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A nossa verdade prática diz: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. A nossa referência bíblica em classe está em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, do verso 14 ao 16, e depois Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao versículo de número 32. Nos diz assim: primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir-te ver bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, e, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido de cima na glória. Efésios capítulo 5, verso de número 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, ou vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela,
para a santificar, purificando com a lavagem da água e pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. No nosso plano de aula, a apresentação dessa lição, ela vai nos dar 3 grandes objetivos, que o primeiro é explicar a natureza da igreja, do Deus vivo, enfatizar o relacionamento de Cristo com a igreja por meio da santificação e, num terceiro momento, elencar as armas da igreja do Deus vivo. Lembrando aos nossos queridos e amados ouvintes que hoje a doutora Bida não pode estar por motivo de força maior, mas já aqui conosco o nosso mestre, nosso professor, meu amigo, o pastor José Carlos Colaboni. Pai do Senhor, meu pastor. Pai do Senhor. Chegamos aí à 12ª, hein? Chegamos. Dia Nacional da Escola Dominical. Que coisa, né? Que bênção. Dia 17 de setembro. Será que o povo internalizou isso aí ou não? Espero que sim, né? É interessante, pastor. Assim que o senhor dá o start, a gente vai fazer um introspectivo. Vamos já fazer isso aí, pastor? Uma breve história da nossa Vamos lá, dessa gloriosa escola bíblica dominical? Isso. Ela, na verdade, ela chega no Brasil muito antes das Assembleias de Deus, né? Ela chega no Brasil em 1875, aonde um pastor congregacional, um médico, ele e a esposa dele, Robert Hicks, né? Então ele e a sua esposa começaram no Rio de Janeiro em 1875, dia 19 de agosto de 1875, a primeira escola bíblica dominical. Então o ensino chegou primeiro do que a Assembleia. Muito antes. Olha que interessante. 1875. Quantas crianças, pastor? 5 crianças. A Assembleia de Deus, ela começa, a primeira escola dominical da Assembleia de Deus foi feita em 1911. E na verdade não era Assembleia de Deus ainda, né? Era Missão da Fé Apostólica. Você sabe que a Assembleia não começou como Assembleia. Né? Ela só foi ser intitulada Assembleia de Deus em 1918. Tem alguns apóstolos que vão tomar base disso aí. Olha lá. A Igreja Apostólica. Isso, e só em 1918. A primeira escola dominical, dirigida pelo pastor Samuel Nistro, né? Separada em 4 classes. Ele fez questão. Pastor Samuel Nistro é um teólogo, um homem muito sistemático, né? Metódico nas escrituras, né? Ele separou uma pequena classe de irmãos, a pequena classe das irmãs, uma classe dos meninos homens e das meninas mulheres, sem distinção de idade ainda. Mas foi assim que, de maneira muito rudimentar, mas com boa fé, boa coragem. O que tinha na época, né, pastor? É o que tinha. É o que tinha na mão, pastor. Era a ferramenta que tinha. É a ferramenta. Cada um trabalha com o que tem as mãos, né? Não pode, né? Então Samuel Nistro começou assim. Também em agosto, não se sabe se foi dia 19. Há indícios que foi dia 19 também de agosto. De agosto? Há exemplo da primeira escola dominical em 1875, né? Há 36 anos atrás. Sim. Quando Robert Hicks faz a primeira escola dominical, 19 de agosto de 1875. Qual a data do seu nascimento, pastor? 19 de agosto. É bem sugestivo e não sei se é por isso que eu gosto de escola dominical. Bem sugestivo. Tá aí, pastor. Eu também faço no dia 7, o Davi no dia 22. Então... O mês de agosto é uma bênção, pastor. É uma bênção. Tem um negócio aí no mundo aí que eu não gosto, não. Diz que o mês de agosto é o mês do cachorro louco. Isso aí não é verdade, não. O mês do cachorro louco. Você não pode, não. É o mês dos estudiosos e que gostam da escola bíblica dominical. Por quê? Porque é assim. Lá no longínquo Paraná, os paranaenses que estão nos ouvindo. Aleluia. Deus abençoe cada um de vocês. Ninguém é perfeito. Tá. Então, assim, no longínquo Paraná, pastor, tinha e eu cheguei a questionar na minha infância, né? Por que se chama agosto o mês do cachorro louco? Porque diz que venta muito.
É um mês seco, venta muito. E normalmente na crença antiga, diz que era o mês que mais morria padre, que ventava muito. São crenças. Oh, meu Deus do céu. Crenças antiquíssimas. Eu já não acredito, não. Acho que o mês de agosto nasce os homens mais sábios, inteligentes, Aleluia. bonitos, né, pastor? Isso. Profetiza aí, varão. Eu quero aqui mandar um abraço aos nossos irmãos que já estão nos ouvindo, o irmão William Sanches da Silva, também a irmã Ruth está dizendo assim, pastor, mais pausadamente, para eu poder anotar tudo isso, maravilha, mas eu vou salvar essa aula. Isso, irmã, salva a aula, retorna lá, viu, pastor? A introdução aí já foi bem colocada. Amém. Sobre o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Isso. Pastor, isso. sendo a Igreja do Deus Vivo. Sendo a Igreja do Deus Vivo, eu gostei do título, porque o verbo ele coloca no gerúndio aqui, sendo. Sendo. Não é. Tá continuadamente, né? Isso, pastor. Estou sendo, é continuadamente. Às vezes, quando eu tento traduzir ou trazer a veracidade do original, aquele id, o id e pregai, eu falo indo e pregai, indo pregai. Porque no grego tá indo. Indo. É continuidade. É continuidade. Indo pregai, vai fazendo. O id vai, falou, morre aqui. Isso. Foi e acabou. O id foi, o indo. Não, é um contínuo. Legal. Então, por isso que eu gostei do sendo. Olha lá, sendo a Igreja do Deus vivo. Esse sendo, então vamos aplicar. É indo, pregando, santificando, amando, compartilhando, comungando, suportando, repartindo. Isso para mim é a Igreja do Deus vivo. É tudo... É porque ela não se perde, né, pastor? Não. É interessante, só como pano de fundo histórico aqui, pastor, quando o autor aqui, ele leva em consideração a primeira carta de Paulo a Timóteo, a gente percebe que lá em Atos dos Apóstolos, quando o livro de Atos dos Apóstolos termina, Paulo está preso em Roma. Não foi neste momento que ele vai morrer, mas ele vai ficar dois anos preso em Roma. Sim. Quando ele sair dali, ele vai empreender uma viagem, né? E ele vai passar por Éfeso e indo para Macedônia. Quando ele chega lá em Éfeso, ele percebe o que a igreja estava se transformando, porque estavam pervertendo a fé, estavam ensinando aquilo que não eram para ensinar. Perfeito. É ali que ele estabelece ali o pedido a Timóteo, dizendo, fica aqui para você combater esses ensinos traiçoeiros. Perfeito. Porque a igreja recebeu o evangelho. Mas eles não estão indo, eles foram no id, né? Eles pararam, eles receberam aquilo e agora estão parados, recebendo uma injeção de inverdades dos nossos dias, fake news. Exatamente. Então por isso que Paulo agora vai escrever, e 5 anos depois vai escrever a segunda carta a Timóteo, para dar continuidade, porque a igreja, ela parou, né? Ela parou e começou a ouvir. Estagnou, Então, o problema pegando esse gancho do histórico que disse o pastor Abimael, se Israel, quando toma a terra prometida, eles continuassem no indo, eles não tinham errado como erraram. Não precisava daquela intervenção dos juízes, não precisava cair na mão dos amorreus, na mão dos midianitas como caíram. Não precisava ter Davi enfrentar gigante nenhum, porque a profecia para Israel, em Deuteronômio 34, foi uma só. Israel habitará só e seguro na terra da promessa, a terra que emana leite e mel. Assim, só que vai habitar só seguro, amém, com uma condição. Se observares a lei do Senhor. Aquilo que quando Josué viu, pastor, que o povo estava importando muito, o povo não estava indo, obedeceu o id, atravessou o Jordão e estagnou. Venceu as batalhas primeiras. Acabou. Tomaram a terra, nós somos dono do pedaço. O povo parou. E não era para parar. Era para ter essa continuidade. O povo estagnou, entrou a problemaiada. Exatamente, entrou o problema. A importação de deuses, a importação dos costumes cananeus começou a entrar na terra. Conclusão? Deu no que deu. Sai do juizado, não resolveu. Entrou na monarquia, não resolveu. Vem os profetas, não resolveu. E vem Jesus Cristo, levar ele para a cruz. Então, assim, por isso que eu disse assim, gostei do título, sendo a igreja.
Continuidade sempre, né, pastor? Isso. E o que é a igreja? Porque o ponto 1, pastor, vem assim, a casa do Deus vivo. Aí a casa. Paulo orienta Timóteo como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A referência que ele usa aqui, não tenho nada contra, pelo contrário, é só um adendo, tá? A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é a casa do Senhor, né, lá em Reis e tal. Aí eles pegam o uso original, que ele colocou bem aqui, refere-se ao templo, mas o complemento que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. Peraí, eu tenho só um adendo a dizer aqui. Tá? A igreja não é um complemento do templo. Não. Tá? A igreja não é um complemento do templo. Não é. A igreja é um organismo vivo, o templo é um local. E aqui não tem nenhuma alusão a esse movimento dos desigrejados, não é nada disso que eu estou dizendo. Não. Mas a membresia de um corpo que forma a igreja. Um desigrejado, ele só é um membro amputado, e eu não estou indo aos extremos, não sei se está ficando claro, pastor. Perfeito. Mas a questão não é o templo, não é as 4 paredes, mas sim o organismo vivo, a igreja como o corpo místico de Cristo, que é o importante. Perfeito. Tá? Perfeito. Porque se a gente levar aqui que a expressão templo, mas o complemento que é a igreja do Deus vivo inclui um conjunto de membros, não, pelo contrário, a igreja é o conjunto de membros. É o conjunto. Tanto é que, olha aqui, eu coloquei aqui, sem nada a mais. Eu comungo com a sua ideia. Igreja, corpo místico, individual e coletivo. Tá? Igreja não é instituição. CNPJ. É um organismo. Isso, perfeito. Igreja tem a ideia que igreja não tem localidade. Jesus diz, o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus, ele é intrapessoal e interpessoal. Isso é igreja. Intra e inter. Tá? Então, olhando para isso, a gente, assim, por causa dos nossos suntuosos templos, hoje nada contra, aliás, a favor até, quem muito. pode construir um belo templo, maravilha, é louvável, é agradável, uma casa confortável para se louvar a Deus, isso. Maravilha. Mas a igreja não é isso. Só isso que eu quero pontuar. A igreja não é. E assim, que fique bem claro a importância do templo. Não estamos tirando nenhuma importância. Perceba, a minha visão, pastor, se eu estiver errado, aí o senhor me corrija, por favor. Deus chega para Moisés e diz assim, olha, eu quero falar com o povo como eu estou falando contigo. O povo está meio disperso aí, estão olhando para você com um olho diferente. Teve um povinho que se levantou e já morreu, mas eu quero falar com o povo para o povo ver que sou eu de verdade, tá bom? Sim. Tá. Consagra eles e sobe eles no monte, faz uma marca linear para que eles não passem dali. E tu vem aqui que eu vou falar contigo cara a cara, todo o povo vai ver. Tá. Quando o povo chegou perto daquela marca, que o povo viu? Viu o relâmpago, os trovões, as pedras se fendendo. Viram uma glória que eles não puderam suportar. Eles olharam e disseram, que isso? Vai você. Não, vai você e tudo que ele mandar você fazer. Se eu desse aqui, fala que a gente vai fazer. Quando Moisés volta para falar com Deus, deixa eu parafrasear aqui uma mente pensante. Viu o que aconteceu lá? Deus disse, é claro que eu vi. Meu povo tem medo de mim. O que você vai fazer? É daí que você vai perceber como se constrói a ideia do tabernáculo. Então você vai descer lá, você vai pegar na planície, colocar o tabernáculo no meio da planície, coloca as tribos em volta dele, porque se o povo não vem até mim, eu vou me esvaziar da minha glória e vou habitar no meio do povo. Sim. Daí a gente tem a referência de templo como casa de Deus. Né? Então isso a gente não pode misturar para a gente não cair em nenhum extremo. Exato. Ser religioso a ponto de dizer que a igreja é um templo e ser um desigrejado e dizer que eu não preciso de igreja porque eu sou a igreja. Então, veja, a ideia de templo, a ideia do lugar consagrado, porque eu entendo que o templo, a casa onde se louva a Deus é consagrado. Claro. Eu entendo assim. Se é consagrado, aí vem a palavra Kadosh, ele é um lugar separado. Aqui não se pode misturar o mundano com o sagrado, aqui não. Então veja bem, aonde que começa tudo isso que estamos dizendo? Moisés vê umas sarças queimando lá no deserto. E pela primeira vez Moisés pisa no templo. Moisés não sabia. Moisés pisa no templo, ele pisou dentro do templo.
Quando ele pisou, a voz soa da sarça. Tira. Tira o sapato dos seus pés, porque você está em Terra Santa. Tá pensando que você tá onde? Você pisou no tabernáculo. Você pisou na casa de Deus. E era o quê? Um pezinho de sarça no meio de um deserto. Era nada. Mas ali era a casa de Deus. Eu acho interessante, pastor, o nosso professor tomar esse ponto de partida. Sim, sim. Tá? Aí Moisés, aí o que Moisés fez? Aí Moisés sentiu a glória de Deus. Por isso que nós falamos, os pregadores falam, e não está errado, teologicamente certo, eu estou sentindo aqui a glória de Deus. Amém, Jesus. É isso aí, né, pastor? É a gente olhar por esse prisma aí. Então aí a gente já deu um parâmetro aí do que é essa igreja do Deus vivo. Isso. E o que é a casa de Deus. Tá. Coluna e firmeza da verdade. O que sustenta isso, pastor? A gente tem visto... Então... Perdão da palavra. Deixa eu cutucar o senhor. Só Vai, tá aí o vai, senhor. vai. Se eu não lhe provocar hoje, não vai ter graça. Porque a gente vê tantas coisas agregadas, né? Tantos adornos agregados a uma coluna de firmeza do Evangelho. De 1977 para cá, quando entrou essa miséria dessa teologia da prosperidade. Exatamente. A gente viu tantas coisas enchendo ou os templos ou influenciando diretamente outras igrejas. Exatamente. E o que é realmente a firmeza e a coluna de uma verdade? Veja bem, hoje é assim, para nós que ensinamos teologia, nós estamos no campo do ensino, a gente precisa tomar muito cuidado com certos mestres, e hoje está cheio deles dizendo o seguinte: eu preciso fazer, ele olha na Bíblia, lê e fala assim, isso aqui precisa fazer uma releitura. Pastor, tem gente tentando fazer releitura do sagrado. Meu Deus. Temos que reescrever, viu? Reescrever? A releitura ainda o camarada está interpretando do jeito dele. O camarada quer reescrever para que todos entendam o que ele... Vamos fazer uma releitura. Outros dizem assim, para ficar mais sutil, suave, e tem muitos seguidores. Sabe a palavra que o cara entra de entrada? Vamos ressignificar esse texto. Pai que está no céu, você vai ressignificar o absoluto? Tá fechada a revelação. Tá fechada, que nego. Não entra mais nada aqui. Não, filho, tira o sapato dos teus pés. Onde tu tá entrando, ô finito, mortal? Eu vou Terráqueo, mortal? O senhor da continuação, Pisa no chão? Eu vou citar aqui o que Augusto Nicodemos estava dizendo esses dias, pastor Augusto Nicodemos. Ele estava dizendo da única forma que a gente tem de entender o Evangelho, de viver uma vida com Cristo é a palavra. E do outro lado... estava um indivíduo que eu não ouso nem citar o nome, dizendo que está tudo errado, que a gente pode entender Cristo sem a palavra. Que isso? Se Cristo é a palavra, como que você vai desassociar uma coisa da outra? Segundo o indivíduo, ela não é suficiente para a minha vivência como pessoa. Tá, mas como que você desassocia? Eu gostaria de fazer essa pergunta para ele. Eu gostaria de chamar ele no podcast aqui, fazer essa pergunta. Como que você desassocia? Como você desassocia o verbo? O verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Deus. Você quer desassociar o absoluto? Pobre mortal. Pois foi exatamente isso, pastor. Coitado. Então a gente vê muitas pessoas que não são pautadas na firmeza da verdade. Mas é um evangelho tão prostituído que ultimamente tem mais causado problemas na mente das pessoas. Sim. Do que realmente uma conversão, porque aprendem que Deus está comigo quando Ele me cura, quando Ele me salva, quando batismo com o Espírito Santo, quando Ele me dá minha casa, quando Ele me dá meu carro. E quando essas Só coisas... nas benesses. Só nas benesses. Quando essas coisas não acontecem, eu ponho em xeque a minha vida para com Deus. Tá aí. Então é um evangelho prostituído que não é firmado na palavra. E pessoas... E o que mais me admira, pastor? Pessoas querendo facilidade, o tanto de gente que vai atrás disso. Pastor, eu tenho uma visão, assim... ele não é interrelacional. Essa gente não é interdependente. A partir do momento, pastor Abimael, que eu não depender mais de você, eu deixo de ser igreja. E que tu não depender do Colabone, que não depender do pastor Raimundo, que não depender da professora Beda, que não depender dos membros da sua congregação. Acabou a igreja.
Nós somos interdependentes. Essas pessoas, infelizmente, esse teólogo aí, eles querem ser mais real que o rei. Sabe por que isso? E um deles chegou a falar, sabe por que isso? Porque ele está perdendo os seguidores. Está baixando os seguidores. E ele está preocupado com os seguidores. Ele está preocupado com os seguidores. Abaixando os seguidores, ele para de ganhar dinheiro. É com isso que ele está preocupado. Tem que inventar qualquer lorota, qualquer coisa. Qualquer coisa para movimentar porque esse... assim, todo mundo está achando um jeito de facilitar o evangelho. O evangelho é facinho. Vamos deixar o evangelho bem light, ele é bem amor. suave, Deus é amor. Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, o que me dá na cabeça. E ele me perdoa, ele está aí para isso, meu empregado. Ele está aí para isso. Ele está aí para isso, para perdoar. Então assim, as pessoas, esses teólogos estão achando meio de viabilizar a vereda do pecado, a vereda do mal, a vereda do contraditório. A teologia sã ninguém quer. Paulo diz, Timóteo, haverá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina. O que é isso? É tentar... Não vão suportar. Não sofrer a sã doutrina é tentar, de uma certa maneira, ressignificar o absoluto, a palavra. Jesus diz, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. E de uma certa forma validar o pecado, validar o meu pecado. Sim. O importante é usar o texto para validar o meu pecado. Como é que é aquele versículo? Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Pela verdade. Pela verdade. Agora, eu vou ressignificar aquilo que é verdade. Pô, por favor. Não tem jeito, né, pastor? Não. Então, assim, essas pessoas esqueceram que igreja é unidade e é diversidade. Eles não convivem, eles não conseguem conviver com a diversidade. A hora que eu aceitar a diversidade, a hora que eu aceitar os teus problemas e os teus valores e conseguir administrá-lo com amor, pronto. Tem um povo aí que vai aplaudir o senhor com essa palavra diversidade, que vai levar para outro lado, viu? Ah, é? É, diversidade vão levar para outro lado, alguns aí que estão por aí, mas a gente sabe que não é isso. Tá. Bom, pastor, a natureza do Deus vivo é a casa do Deus vivo, ela é a coluna e firmeza da verdade, que é a palavra de Deus. Perfeito. E ela tem o ministério da piedade. Piedade. A palavra piedade, ela vem do grego, no grego ela se chama eusebeia. Quer dizer o quê, pastor? Eusebeia. Eu, no grego, bom. Não eu, pessoa, mas eu num cômputo geral. Primeira pessoa aqui, tá? Primeira pessoa do singular. Vamos lá. Para não falar assim, o Colabon tá se achando. Jamais, que tá se achando. Então, assim, primeira pessoa do singular, ok? Bom, sebeia, devoto. Piedade significa eu devoto. Ou devoção à piedade. Tá? Então, assim... Você já foi devoto a alguém, pastor? Então, assim... Eu não consigo. Eu posso... veja bem. Não me estranhe o que eu vou falar aqui. Eu até nem gosto de entrar nessa particularidade. Não gosto mesmo. É um campo que eu não gosto de atuar. Mas se eu não for devoto à organização que eu pertenço, de uma certa maneira eu estou contra a própria palavra. Você concorda? Concordo 100%. Eu não sou piedoso. E você cai no pecado da desobediência. Eu não sou piedoso. Cadê o eu devoto? Se eu não concordo, não é outros canhotos. Isso. Se eu não concordo com isso, eu queria outros canhotos. Outra mas coisa. Isso que eu não concordo, se eu pratico a piedade, se sou piedoso, eu tenho que saber administrar o que eu não concordo. Então, assim, eu acho que as pessoas, assim, ou pega no pé da letra demais, ou chuta. Eu entendo que em tudo, pastor, eu tenho que ser triunfante. O que é triunfante? É vitorioso. Mas para ser triunfante, eu tenho que ser primeiro atuante. Tem O mudar de igreja não adianta nada, pastor. Eu tenho que mudar de vida. O problema não é a igreja. Não, né? é eu. De uma forma ou de outra. O problema não é a igreja, sou eu o problema. Então eu tenho que mudar de vida. Tenho aqui um irmão que está dizendo, para que a igreja se consolide,
ela deve observar 3 compromissos. Compromisso com Cristo, comunhão com o corpo de Cristo e compromisso com conjuntos de ordens de Cristo. Isso. Legal. Assim, até eu vou colocar no ar uma perguntinha que eu fiz. Pois não, pastor. Já passamos um certo tempo não, já? eu tava esperando o ar. Não tá. Não saindo dessa linha de conduta aqui, ó. Para Deus, em que momentos, plural, da minha vida, sou identificado como igreja? Não é para o meu pastor, não é para o meu colega de bancada. Não, senhores, não é para o meu colega de trabalho. Essa é para Deus. É para Deus. Aquele que te conhece, né? É uma pergunta bem introspectiva, que vai calar lá na alma. Presta atenção, eu vou repeti-la. Para Deus, em que momentos da minha vida sou identificado como igreja? Eu não estou falando de salvação, não, pera lá. Eu sou salvo pela graça. É a graça que me salvou. Efésios 2:8. Pela graça sois salvo e isso não vem de vós. Eu não sou salvo porque eu sou bonzinho. Eu não sou salvo porque eu pratico boas obras. Não, porque eu sou um must na filantropia. Eu não sou salvo porque eu estendo a mão ao pobre, ao necessitado. Também não sou salvo porque eu sofri, né, não, pastor? Senhor, não, senhores. É não, graça. Não, é graça. Eu sou salvo pela graça. Eu vou continuar pecando? Vou. Mas eu sou salvo? Sou. Mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é outra. A minha pergunta vai te levar para o tribunal de Cristo. Foi longe, hein, pastor? É uma pergunta que te leva lá no tribunal. Sim, fui longe. Em que momentos, para Deus, aquele que vai te encontrar no tribunal de Cristo lá. Ainda bem que ele não vai derramar a ira dele, mas que ele vai revelar as tuas verdades aqui na terra. Como cristão ele vai. Para Deus, em que momentos, né, sazonais da minha vida sou identificado como igreja? Aí Deus fala assim, meu filho. E o próprio Cristo nos deu uma lição, né, pastor? Lá em Mateus, no Evangelho, Jesus nos deu uma lição. Sim. Chegaram alguns no céu todo empolgados. Ou chegaram, não diz no céu, mas diz que chegaram e disseram, a gente está aí para entrar. Uhum. Nós pregamos, ensinamos, falamos, e tudo em teu nome. Ele fez tudo certinho. Tudo no meu nome, está tudo certo. Menos que eu pedi para fazer. Então apartai-vos de mim. E o outro grupo diz, vamos para dentro? Aí eu, não, o senhor errou. É o outro ali. Mas você foi lá na cadeia me visitar, eu estava nu, você me veste. Quando é que a gente fez isso? Quando vocês fizeram a qualquer um dos meus ali, vocês estavam fazendo a mim o ministério da piedade da igreja. Sim, sim. E isso nós não estamos falando de dinheiro, não estamos falando de cesta básica, não estamos falando nada disso. Estamos falando de relação. Estamos falando de relação, de amor, de doação. Não é isso, pastor? Eu sou salvo, presta atenção, eu sempre digo isso, eu sou salvo não para mim, eu sou salvo pelo outro. Ah, entendeu agora? Eu sou salvo pelo outro. É por causa do outro que Jesus me salvou. Jesus me salvou para quê? Para mim ficar bonitinho, sentado de berço esplêndido. Tá ótimo. Ai, tá ótimo, eu tô salvo e... Não, eu fui salvo que se vira. Pelo próximo. É pelo próximo que eu fui salvo. Eu tive a oportunidade de ir num dos batismos aqui, eu acho que foi o último. E Deus me tocou para dizer para as pessoas que estavam ali, porque Deus é tão bom, por que vocês estão aqui? Nós não estamos aqui por causa de nós. Estamos aqui por causa de vocês. É claro. Não é por causa de nós. A nossa vida está resolvida. Por causa de nós eu ficava em casa e está tudo bem. Eu estava em casa e está tudo certo. Está tudo certo. Aqui por causa de vocês. Por causa de vocês. Pastor, Cristo e o relacionamento com a igreja. Santificação e pureza. Você está na... nós estamos andando aí no tópico 2, porque nossa hora aqui já se passou 40 minutos, nós estamos andando aí. Então, para que a santificasse, tenda purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, a relação bíblica entre palavra e água são homônimas. Tudo que se refere. Jesus disse para Nicodemos, foi aí que Nicodemos não entendeu, né? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode. Mas como? Aí Jesus disse, mas você que é o mestre aqui. Ele não sabe me explicar. Não sou eu o mestre, o mestre é você. Você que é o mestre, Nicodemos. Eu estou fazendo uma maêutica contigo, estamos indagando. Tu é mestre em Israel e não sabe essas coisas.
Peraí, mas eu estou te falando da terrena. Você te falar da celestial, pronto. Você... É legal. Só estou te falando da terrena, você não entendeu? Então, assim, água, palavra. E, infelizmente, tem uma certa igreja que interpreta isso como a água do batismo. Sacrilégio. Sacrilégio. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A Bíblia não tem, assim, o duro é que as pessoas, pastor, é difícil entender. A Bíblia não tem efeito transitório. A Bíblia tem efeito eterno. Entendeu? A mensagem da Bíblia é aqui para além. É aqui para além. A Bíblia tem efeito, a Bíblia é futurista. A Bíblia prega o seu chão de cada dia, orientando o nosso modo de vida, visando além. Paulo diz, gente, vocês não entenderam, nós não temos aqui cidade permanente. O nosso alvo é a futura. O propósito da igreja são 2. Nós estamos aqui para louvar a Deus, segundo Paulo retrata lá na primeira carta aos Tessalonicenses. Nós estamos aqui para louvar a Deus e esperar a seu Filho, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Esse é o objetivo da igreja. Agora, como que eu louvo Jesus Cristo? Pensa que é só entrar dentro de uma casa, pegar uma guitarra e ficar tocando o dia inteiro? Não! Como que eu louvo Jesus Cristo? Não é com a sua vida não, né, pastor? Não é com seus frutos não. Você não vai falar uma coisa dessa para acabar com alguns, não. Estendendo a tua mão, ao querido. Próximo, pastor. Mas eu achei que era eu só. Não. Aquecendo, indo, pregando, santificando, amando, compartilhando, comungando. Sorrindo. Paulo diz sorrindo com aqueles que estão rindo, chorando com aqueles que estão chorando. Compartilha, compartilha. Isso é compartilhar, nego. Pastor, o Edilson Alberto a dizer, a paz do Senhor, amados, 2 João 1:7-9, diz, porque muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Esse tal enganador e o anticristo, olhai por vós, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. Sim. Não, corretíssimo. Glória a Deus. Corroborou com aquilo que nós estamos Perfeito. Aqui dizendo. Quem disse? O irmão Edilson Albertino. Deus abençoe. Hoje tem bastante gente conosco aí. Quero mandar um grande abraço a todos os nossos queridos irmãos que estão assistindo conosco. A doutora Rubineide está assistindo conosco. A irmã Erotildes, Deus abençoe, está lá de Limeira. Isso. Também o irmão Celso Martins, lá de São João do Ivaí, no Paraná. Poxa. Tem gente de tudo quanto é lugar aqui. Eu quero mandar um grande abraço a todos os nossos queridos irmãos. São João do Ivaí. Conhece? Que saudade de pescar no Rio Ivaí. Eita, aquele rio era bom demais, eu morei lá perto. Aleluia. As armas da Igreja do Deus Vivo. Ponto 3, pastor, o nosso horário está aí um pouco apertado, tá indo. Né? As armas da Igreja do Deus Vivo, o zelo. Pastor, eu acho interessante essa palavra zelo. Zelo aqui comunga com o endo, fazendo, falando, pregando, perdoando. Isso é zelo. Final da equação, zelo. Às vezes, pastor, nós... Posso pôr o senhor no cheque? Pode. Mas Zelo assim, não tem nada a ver com os costumes não é isso não. É. Eu digo assim, mas não exige aí de vez em quando, igual Paulo ensina o próprio Timóteo, corrige eles na frente de todo mundo para eles ficarem com vergonha um pouco, para não voltarem a pecar. Então esse zelo, esse amor, essa piedade, como é que eu... Então assim, aí é que eu falo. A nossa dificuldade, agora eu que vou ressignificar aqui, tá? Eu vou ressignificar. A nossa verdade, eu vou pegar o gancho do nosso comentário da aula passada. Você não estava aqui na aula passada? Não pude estar. Tá. Então assim, na aula passada a gente teve uma falácia mais ou menos voltada a um tema homônimo aqui. Veja só. Pastor, eu não posso pegar a cultura paulina daqueles dias. E aplicar hoje. Exatamente, aquele ambiente lá,
e tentar chegar no púlpito da igreja e enfiar a goela abaixo dos irmãos. Não pega. Eu tenho que ter uma expertise em, agora sim, ressignificar a mensagem, não a palavra. A palavra é a mesma, mas trazer uma mensagem adequada à igreja minha local. Talvez uma palavra dura como essa que o senhor citou assim, não seja para o momento, porque todo bom pregador ele tem que entender o momento, sim ou não? Claro. Ele tem que entender a plateia dele. Ele não vai sair falando a esmo. Não tenho dúvida. Certo, pastor? O senhor é um pregador, ensinador, exímio pregador aí. Então, assim, eu não posso em qualquer ambiente falar qualquer coisa, gente. Não, não. Então, assim, o zelo, o que é zelo? Zelo é até na maneira de eu chegar e pregar. Olha só o que disse Lutero, ó. Eu vou ler aqui, tá? Olha aí, acompanha aí, pastor. Na parte do ensino da verdade, que o senhor tá aí, Lutero diz assim, ó. Não por acaso, na tese 54, o que é a tese 54? Lutero pregou 95 teses contra o catolicismo romano, exacerbado dos seus dias. Por isso que eu falo assim, cada tempo é um ambiente. O ambiente de Agostinho foi um, ambiente de Lutero é outro, ambiente de Calvino, ambiente do metodismo de Wesley é outro, o ambiente pentecostal, no começo do pentecostal é um, o ambiente hoje é outro. A cultura vai mudando também, pastor? Vai mudando, pastor. Mas como é que... Colossenses capítulo 2, Paulo tenta explicar isso. Ah, porque eu não posso isso, não posso aquilo. Gente, ele fala, isso perece pelo tempo. As coisas envelhecem pelo tempo, pelo uso, né? E assim, não é o podcast, mas o espírito do podcast do Uma Noite com Deus aqui que eu faço, desceu, aliás, você nunca me então, convidou para o teu podcast. O senhor vai vir para bater um papo aí, foi bom, senhor. Mas eu quero saber o seguinte, como é que a gente equilibra essa questão de palavra, cultura, ensinamento, raiz? Porque o que a gente percebe hoje, pastor? E eu não estou nem aqui entrando na questão de usos e costumes diretamente. Sim. Mas, escute, aqueles que tentaram reinterpretar dentro de um contexto cultural, nos dias de hoje, você olha para essas igrejas e você vê que não deu certo, porque ela trouxe para dentro da igreja todo o misticismo religioso que podia ser importado. Então a pergunta e a dúvida é, como a gente equilibrar a sã doutrina e transportar essa sã doutrina para a cultura atual? Tá. Aí o que acontece hoje? A dificuldade foi até que eu falei na aula passada. É assim, essa transposição é um pouco difícil da teologia paulina para hoje, porque a igreja hoje, na essência, é capitalista. A igreja é capitalista. Não é aquela igreja de Paulo. O que você riu? Não é aquela igreja de Paulo. Não, eu estou com vontade de fazer uma pergunta, eu não vou fazer essa, eu vou me segurar. Essa eu vou. Eu já estou orando aqui, segura o homem, Jesus. Tá, então deixa eu ler o que Lutero disse. Vamos lá. Não por acaso, na tese 54, são 95, na tese de número 54, Lutero ensinou que, olha lá, ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia, ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Bom, concordo, 100%. Olha que interessante a ideia. Ele já enxergou isso há mais de 500 anos atrás. Há mais de 500 anos. Ele chegou isso em 1517. Então assim, por quê? Porque os seus contemporâneos já viviam o espírito da teologia da prosperidade. É claro que no ambiente da Idade Média, não no ambiente pós-moderno que é hoje. Hoje exacerbou a teologia da prosperidade. Hoje virou, assim, pregadores bons da nossa ala pentecostal. Hoje mudaram. É a teologia da prosperidade. É o evangelho de causa de ganho, quando não de causa e efeito. Salomão já disse, né? Não tem nada novo. Vai e volta essas coisas, vai e volta, vai e volta, de tempos em tempos. Hoje, assembleianos pregando teologia de causa e efeito. Gente, nós estamos estudando sendo, olha o nosso tema aqui, ó, sendo a igreja do Deus vivo. Como que um cara que se diz ortodoxo pentecostal prega a teologia de causa e efeito? Aonde nós estamos?
Talvez a sequência daí, pastor, que o senhor está lendo aí, ó, não ensinar as escrituras, relativizar as suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivalente a fazer a igreja refém do mundanismo. Misericórdia. Que essa foi a preocupação, por isso que eu coloquei aquela pergunta. Como a gente trazer isso nesse âmbito cultural sem deixar esse mundão entrar dentro da igreja? Perfeito, pastor. Perfeito, perfeito, perfeito. Conotação perfeita. Você quer voltar onde nós estávamos? Bora. Eu tomei o gancho de Lutero aqui, mas nós estávamos na parte 1. Sim, nós já estamos... Como é que está o nosso tempo aí? Temos 6 minutos ou 7 minutos aí. Porque o Ricardo tá com o time ali, né? Então tá, assim, na igreja, se eu for querer ser igreja do Deus vivo, eu não posso ter a ideia do populismo. Eu não posso ser popular. Ou popular. Você não vai... Vamos chamar o Abimael para pregar aqui, porque o Abimael é estouro. Ele prega e acontece isso, acontece aquilo, acontece isso. Isso é populismo. Aliás... O camarada ganha like na internet. Esse é o alvo. Aliás, para mim, isso é espírito luciferiano. Teve um que começou isso, uma oportunidade. Lá na eternidade que ele teve, ele começou isso aí. Tá? Ele se projetou. Ele abriu a cortina do palco da vida e olhou para a vida e disse assim, eu sou atração. Vocês querem ver quem eu sou? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante. Vocês vão ver. Então assim, esse espírito, ele precisa sair. Por que Jesus diz assim, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não admite o espírito luciferiano. A igreja não tem essa de aparecer. Jesus curou, o cara queria propagar. Não, você não é meu garoto propaganda não, meu amigo. Boa, não é meu garoto propaganda. Não quero comercial, não. Não quero comercial. Não. Não vim aqui para comercial. Ele falou pro gadareno, não, fica tranquilo, fica de boa. Vai lá no meio dos teus lá e lá você avisa com grandes coisas o Senhor te fez. Não, aqui não. Mas hoje, pastor, o povo se vê forçado a se expor tanto, principalmente, é isso, pastor, nas redes sociais, se vê forçado a fazer isso. Eu acho isso um absurdo, porque assim, e eu já fui muito criticado com isso. Pastor, o senhor não se expõe, não posta, não fala, que é a única coisa que em tempos de política eu gosto de debater sobre política, eu ponho algumas coisas lá nesse sentido, porque tenho 3 crianças pequenas e me acho na responsabilidade de influenciar algumas pessoas nesse sentido. Tá. Mas se eu for pregar, eu não posto nada. Tá. As igrejas que me viram ministrando ou ensinando, se elas postaram, mas eu nada, pode revirar as redes sociais que eu não ponho nada. Tá. Eu não ponho porque eu não me acho nesse direito. Tá. E tem pessoas que se incomodam com você porque você não se acha nesse direito. É porque eu aprendi esse espírito da igreja. Quando eu olhava para a igreja primitiva e os ensinamentos de Cristo, eu não via nada do que as pessoas fazem hoje naquele tempo. Então eu transportei aquela parte do evangelho culturalmente para mim. Por isso que eu fiz aquela pergunta intencionalmente para o senhor. Eu sei. Então eu não me vejo em nenhum tipo de exposição. Porque, assim, o desejo como pregador, ou ensinador, ou como professor, é que daqui 5, 10 anos esqueçam o meu nome. Mas nunca esqueçam daquela mensagem. Exatamente. Aquela mensagem que mudou a vida, aquela mensagem que transformou. Exatamente. Então eu não quero ter um nome conhecido. Exatamente. Eu quero que o evangelho seja conhecido. E eu adquiri isso para mim. Então quando a gente vê essa exposição luciferiana, isso muito nos preocupa, pastor. Porque querendo ou não, isso influencia no âmbito do culto. É aí que tá. Por que eu falei que a igreja na essência é capitalista? Porque por causa desses ensinos, os que estão vindo nesse espírito. Triste. E como tirar esse espírito deles? A nova igreja está vindo aí e está subindo, está emergindo nessa ótica. Por quê? Você sabe que não adianta que jovem gosta do quê? De festa. Davi diz, fui moço, hoje sou velho. E no tempo da minha mocidade também gostava de festa. Tem um congresso lá, vamos lá que vai bombar, que tá a linguagem do jovem, vai bombar, vai acontecer. Vamos, reúne uma galerinha e vão pro congresso. Podcast hoje é sobre isso, tá jovem, viu? 8h30, não perde não. Glória a Deus. Então assim, eles vão, e não tá errado, faz parte do time deles, é a ambiência juvenil. Eles vão.
O que eles vão ouvir lá? O que nós estamos comentando. A heterodoxia que nós estamos comentando aqui é o que eles vão ouvir na essência lá. Eles voltam com aquilo bombando na cabeça deles. Eles esquecem agora. Amanhã vem à tona. Tá lá. Tá enraizado. Isso vai fomentando, vai fomentando. Olha, nós temos que ter uma igreja preparada, sistematizada para ensinar a nossa juventude. Para ensinar a nossa juventude que tá despontando aí. Porque não somos eternos e eles vêm. O senhor acha que ainda há possibilidade, mediante tanta exposição, e eu não digo nem de corrigir, porque eu não acho que é um defeito para que seja corrigido, Tá. mas que a gente possa ter capacidade de ensinar esses jovens a aproveitar essas ferramentas que existem hoje para o bom caminho, porque hoje 90% é pro mau caminho. Isso eu posso garantir. Pastor, Será que a gente vai ter essa capacidade, pastor, é assim, os cultos anuais que fazem em prol dos jovens é válido, mas é pouco. É minha ótica. O jovem precisa de um ensino sistemático semanal. Não pode sair da cabeça deles. Não. Faço isso no Campo Bonito há 5 Não. anos. Você faz isso? Estamos quase 40 jovens já, graças a Deus. Tem muitos deles que estão nos vendo aqui. Isso é louvável. Eu não posso deixar eles quietos, pastor. Isso é louvável. Eu tenho que Não. ocupar eles toda semana. Ocupa. É energia física e psíquica. Aliás, a psíquica é maior que a física, você sabe disso. Na juventude que está surgindo. Principalmente no pós-modernismo. E o meio informático bombardeia o psíquico deles. Então a igreja tem que estar atuante. Um ensino anual é pouco. Tem que ser um ensino sistemático. Se possível, todo dia. Tá aí. Pastor, o nosso horário já foi. Já deu, tá? Mas já eu deu. queria ler a conclusão, que eu achei a conclusão importante. Legal. Diante dos ataques de desconstrução da fé, e a gente vive muito isso hoje, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. Sim. Ela é a guardiã da única verdade que liberta, e a mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Aleluia. Cristo morreu e ressuscitou por amor da igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular as suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo que o pastor falou aqui, da integridade da verdade revelada. Olha, quando eu li isso aqui, eu falei, louvável. fechou. Louvável. Parabéns ao nosso pastor Batista, né? O pastor Douglas Batista. Parabéns por esse enunciado aqui. Esse enunciado aqui Quando fechou, né, pastor? Quando é para louvor, a gente faz também, a gente não faz? louva. Quando é para falar alguma coisa, a gente fala também, glória a Deus. Eu quero agradecer a nossa grande audiência de hoje. Muito obrigado. Passe à frente. Esse programa fica gravado, tá? Depois você reprisa ele, tira suas dúvidas aí. Mas eu quero agradecer que nós estamos com muita gente. Chegamos a bater aqui bastante gente mesmo. Então, um grande abraço e meu muito obrigado. Pastor, um recado para os professores. Domingo, eu acho assim que você já tem a sua linha traçada. Se tiver alguma coisa do nosso breve comentário que te despertou, faça uso. E Deus será convosco. tá aí. Pode crer. Pode acreditar, porque em nenhum momento nós desvencilhamos daquilo que é a verdade. Verdade, né? pastor. A verdade absoluta. Então, trabalhe muito esse assunto da ressignificar, relativizar, que é muito forte na igreja hoje. Tá bom? Tá aí. Sendo assim, seremos abençoados. Para, pastor. Amado Deus, Obrigado, te adoramos, Pai querido. Que momento ímpar nos proveu o Senhor ao começo dessa noite. Pai querido, assim sendo, nós louvamos a Ti e pedimos a Tua bênção para os trabalhos da igreja que se segue, o nosso culto que ora começa. Pai Santo, assim sendo, Te louvamos e por Cristo Jesus, em tudo Te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a tua vida.
Lembrando que sexta-feira, a partir das 19 horas, começa o nosso encontro de jovens aqui de todo o campo da IEA de Indaiatuba. Você é o nosso convidado especial. Venha, Deus tem algo lindo para fazer conosco neste final de semana. Hoje, às 20 horas e 30 minutos, o podcast Uma Noite com Deus, falando sobre jovens, tá? Vai ter um pastor aqui para a gente bater um papo. Deus te abençoe e te guarde. Uma ótima semana aí, em nome do Senhor e Salvador Jesus.